E agora, dando prosseguimento às aulas de orientação a objeto, vimos na aula passada dois paradigmas de programação, a programação estruturada e a orientada a objetos. Vimos também o que é uma classe e o que é um objeto. E agora veremos na prática como criar uma classe, o que são métodos, atributos e o que são construtores, e aprenderemos como usar cada um da forma correta. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com seu colega que também estuda programação. Então, primeiramente, nós iremos utilizar o site jdoodle.com e depois eu vou mostrar como faz também no NetBeans e no JStudio, que é um aplicativo para quem usa um Android. Também existe um aplicativo para iOS que depois eu vou mostrar também. Digita aqui Java. Aqui, ó, você pode colocar o nome do projeto. Vou botar assim, ó, aula O, sempre lembrando que as primeiras letras são maiúsculas. Se eu tiver uma palavra composta, sempre maiúscula. Pode colocar no máximo aqui um underline, se você quiser também. E aqui, ó, Project Type, eu vou selecionar Multifile. Por quê? Porque eu vou fazer mais de um arquivo. Então, seleciono aqui Multifile e aqui Start Coding, né? Já vamos iniciar o projeto. Certo? Iniciando o projeto, qual a primeira coisa que nós vamos fazer? Vamos apagar isso aqui. É só um comentário, não precisa. Já falei lá nas primeiras aulas, se você não sabe o que é isso, volta lá nas aulas. Bem, a primeira coisa, Public Class. Tá vendo que aqui tem o nome Class, né? Class significa classe, então aqui é uma classe. Public de pública, quer dizer que essa classe é pública e eu consigo acessar ela de outra classe. Através de outra classe eu consigo acessar essa classe aqui. Se eu tiver outra classe, eu vou poder chamar essa myClass porque ela é pública, certo? E aqui esse public static void main e um parâmetro aqui string args significa que esse aqui é o método principal, certo? E que eu colocar aqui dentro ele vai executar, certo? Isso aqui não preciso mexer, mas a gente precisa agora entender como funciona. Primeiro vou dar um exemplo bem simples, que seria programação aí estruturada, como funciona. Programação estruturada funcionaria da seguinte forma, olha. Eu posso ter uma função, e no caso essa função, eu posso fazer uma função aqui fora, né, porque aquele ali é um método, né, eu vou fazer outro método aqui, ou função, né. Primeiramente, método é a mesma coisa que uma função, é uma operação, é uma ação, é algo que você vai executar uma ação, certo? Como imprimir, salvar. Então aqui eu posso criar um método só para ilustrar como funciona, né. Então eu vou fazer o seguinte método aqui, public void soma. É um método bem simples, apenas para ilustrar como funciona. Int número 1, vírgula int número 2. Se você não viu a aula de métodos, tem uma aula aí que eu gravei todinha só sobre métodos, bem detalhado. Então se você não assistiu, volta lá, tem uma playlist só de aulas de programação, certo? Aqui dentro nós iremos executar a soma. A gente cria uma variável aqui chamada soma, que vai receber o número 1 mais o número 2, ponto e vírgula no final, certo? E agora a gente pode colocar para imprimir. Existem duas formas de fazer isso aqui. Eu já estou fazendo para ele poder imprimir aqui dentro, simplesmente colocando os valores. Então, quando eu chamar esse método, ele já vai ser executado direto, porque aqui é do tipo void. Ó. Void significa que não retorna nenhum valor. Agora, se eu colocasse para retornar um valor aqui, por exemplo, int, se eu colocasse aqui, ó, public int soma, aqui eu já teria que retornar um valor, né? Então, no caso, não seria system.out.println. Nesse caso aqui, ó, eu já retornaria um valor, né? Eu retornaria aqui a soma, né? Aí, eu iria chamar o método, né? Lá a soma e colocar os valores aqui dentro. E iria colocar dentro de system.out.println. Mas nesse caso, eu vou fazer dessa forma, é apenas um exemplo. Void, soma. E aqui no lugar de retornar soma, system.out.println, eu já vou pedir para ele executar direto. Então aqui dentro eu vou colocar a variável soma, que a variável soma aqui está recebendo o número 1 mais o número 2, certo? Então agora eu vou chamar esse método, né? Eu posso simplesmente chamar esse método aqui, apenas assim, ó, soma, e ele vai executar, certo? O que que acontece? Aqui dentro mesmo, dentro da mesma classe aqui, eu tenho esse método e eu posso ter vários métodos, várias funções. Eu posso ter também aqui um outro exemplo, ao invés de criar um método, eu poderia simplesmente colocar aqui dentro já a variável direto e executar
sem esse método aqui também, certo? E system out println e colocar o soma aqui, né? Eu poderia fazer também dessa forma. Mas o que que acontece? Dessa forma ficaria muito bagunçado, certo? O certo seria a gente criar uma classe separada e adicionar esse método de soma e chamar. Porque quando você tem um arquivo muito grande, um programa muito grande que você vai desenvolver, vai começar a ficar bagunçado. Porque você vai ter muito código ali que vai ficar junto e vai ficar bagunçado, certo? Vou dar um outro exemplo aqui, que seria como se estivesse fazendo um cadastro de clientes, porém eu vou colocar apenas alguns campos, porque é só um exemplo. String nome, vou colocar aqui int nrCasa, eu vou colocar logo aqui string endereço, mas aqui string cidade. Então, já vou atribuir direto, né, nome, o endereço, já vou atribuir os valores diretamente aqui. Somente valores aleatórios, né, cidade. E aí, aqui, ó, em system out println, ponto println, que é para poder imprimir na tela, a gente só adiciona os valores. Né, a gente só adiciona aqui, ó, mais nome. E para eu não precisar ficar digitando toda hora, vou copiar e aí só altero aqui. Vou colocar 2 pontos e eu deixo esse espacinho para não unir na hora que aparecer o valor da variável aqui também. Aqui seria o número da casa e aqui cidade. Variável cidade, variável aqui nrCasa. Lembra que aqui em variável tem uma regra, lá nas primeiras aulas eu mostrei essa regra, e para variáveis ou para métodos também, a primeira letra é minúscula, e se houver mais de uma palavra junta, composta, as demais têm a inicial maiúscula, como nesse caso aqui NR minúsculo e casa com C maiúsculo. Agora eu vou executar isso aqui. Tá aqui, nome, Marcos, endereço, rua, xxx, número da casa, 123, cidade, certo? Então, essa aqui seria como se fosse a programação estruturada, que você não vai criar uma outra classe para poder separar as coisas, você não cria um objeto que contém esses dados, esses atributos, e agora então você vai aprender como funciona a orientada a objeto. Então vamos transformar isso em orientação a objeto. Agora você já viu que fica muito bagunçado, fica tudo no mesmo arquivo. Não necessariamente vai ficar no mesmo arquivo, mas fica bem bagunçado mesmo. Em programas pequenos é tranquilo, né? Você pode organizar em funções e métodos que podem ser usados em vários lugares no seu programa. Mas, se forem programas grandes, né, você precisa criar uma classe, várias classes, para poder administrar isso, e o seu código ele fica mais separado também, né? É melhor até para fazer a manutenção. Então, como é que nós vamos fazer agora? Clica aqui nesse sinalzinho de mais, sinalzinho do arquivinho de mais, e aqui nós vamos criar uma classe chamada cliente.java. Por convenção, a gente coloca as classes aqui no singular, mas se você quiser colocar no plural, não tem problema. Certo? Coloquei, posso apertar o Enter do teclado, ou apertar aqui no sinalzinho de verde, o íconezinho, e pronto, está criada a classe cliente.java. Então aqui, a gente pode clicar aqui em cima, ó, no cliente, ou clicar aqui embaixo mesmo, certo? Aqui na abinha de cliente, e nós vamos colocar o mesmo nome. Primeiro começando aqui, ó, public class, public porque da classe myClass eu vou poder acessar essa classe cliente, que eu vou precisar chamar essa classe cliente. Public class de classe, né? E o nome da classe que é cliente. Lembra sempre de colocar aqui, ó, cliente.java, então aqui o nome da classe vai ser cliente também, certo? Se você colocar aluno.java, public class aluno, né? O nome da classe. Abre e fecha chaves. Vou dar mais um enter aqui, alguns, que é para poder dividir aqui. Agora eu vou colocar os atributos. Quais são os atributos? Tá aqui, ó, string, nome, endereço, né? Eu posso até copiar aqui para não ter que digitar novamente e só apagar aqueles dados. Porque esses dados eu vou atribuir quando eu tiver lá naquela classe principal, que é o myClass. E aqui a gente pode apagar tudinho.
certo? Agora aqui é o seguinte, essas variáveis só serão usadas dentro dessa classe. Lembra que eu falei que public quer dizer que você acessa em qualquer lugar? Isso aqui é chamado de atributo, certo? É aquilo que identifica uma classe, certo? Que identifica ali um objeto, né? Porque esse cliente ele vai ser transformado em objeto. Eu posso ter vários clientes. Isso aqui é uma classe. Dentro de uma classe contém métodos e atributos. Métodos são operações ou ações e os atributos são os dados daquela classe, certo? Então aqui o cliente ele pode ter o quê? Um nome, endereço, CPF, RG, todos os dados dele são que identificam o cliente, né? Se fosse um cachorro era a mesma coisa, o que identifica o cachorro, né? Quantidade de patas, a cor, o nome, certo? Então eu só vou precisar usar esses atributos aqui dentro dessa mesma classe. Então eu vou colocar o nome aqui private na frente, certo? Isso aqui é um modificador de acesso, que significa que só vai ser usado aqui dentro. Private significa que é privado. Essas variáveis vão ser atribuídas aqui dentro dessa classe, certo? Feito isso aqui, a gente tem algo também chamado de construtor. Depois eu vou mostrar. Primeiramente, nós vamos fazer os métodos aqui. Nós temos dois métodos, que é o get e o set, certo? O método get, o que o método get faz? Ele retorna o valor. E o método set ele atribui um valor. Todos esses atributos, o nome, o endereço, o número da casa e a cidade, todos eles vão ter os métodos get e set. Então ficaria como? Get nome, set nome. Get endereço, set endereço. Get nr casa, set nr casa. Get cidade, set cidade. Certo? Então no set nome, eu vou definir o valor e no get nome vai me retornar o valor que eu defini com o set nome, certo? Como vai ficar isso na prática? Primeiro eu vou colocar o set aqui, mas tanto faz, não importa a ordem. Como eu vou só atribuir um valor, não vai retornar, eu utilizo void. Lembra lá da aula de métodos. Ele vai ser público porque em uma classe a gente retorna, quando a gente cria um novo objeto, a gente retorna os valores ali, a gente pode atribuir valores e retornar esses valores por meio de métodos. Então, a gente utiliza métodos public e void, que quer dizer que não retorna nada, eu simplesmente atribuo valores aqui. Set. Lembra que eu tenho duas palavras. Para método, a primeira é minúscula, e se eu tiver mais de uma palavra, sendo uma palavra composta, isso significa que aqui vai ser, primeira inicial, maiúsculo. Então a gente faz isso em todas, certo? Em todos os atributos a gente faz isso. E coloca o mesmo nome aqui, não tem nenhum problema a gente utilizar dessa forma. Pode ser nome 2 também? Pode, mas não precisa. Você vai ver por que agora. Aqui dentro eu vou utilizar o this.nome igual a nome. O que significa isso? This significa que eu estou chamando a variável local, nome lá de cima, igual a nome. Esse nome aqui significa que eu estou chamando essa variável nome aqui de dentro desse parênteses. Esse this vai diferenciar uma variável local de uma variável dentro aqui do método. Então, dessa forma, eu consigo diferenciar uma variável de outra se elas forem iguais. Agora lembra também que o Java ele diferencia maiúscula de minúscula. Você pode ter uma variável maiúscula e uma variável minúscula, são diferentes no Java, certo? Então, dessa forma eu diferencio, mas se você quisesse tirar esse nome aqui e colocar aqui, ó, nome 2, e aqui dentro nome 2, pronto. Esse nome aqui é o de lá de cima, certo? É a variável local que vai receber, né, a variável local que está lá na classe, que vai receber o que vai ser digitado aqui dentro, que é do tipo string e nome, certo? Mas eu vou desfazer e deixar dessa forma, que já é uma forma padrão, você não precisa mudar. Muda se você quiser. Não é necessário, mas se você preferir mudar, não tem nenhum problema. Então vamos continuar public. Agora sim, eu vou colocar o retorno, agora é o get, método get. Primeiro eu defino qual que é o modificador de acesso, que é público. Depois eu defino qual que é o tipo, né, que é string. Get agora, nome. Parêntese vazio, porque dessa vez agora eu só vou retornar esse valor. Então eu uso a palavra reservada chamada return e o nome da variável nome, que é essa variável lá de cima, ó, nome. Então essa variável nome, ela vai receber o valor que eu digitar quando eu chamar o set nome, certo? E digitar um valor aqui dentro do parêntese, né? Esse this.nome, que é a variável nome lá de cima, vai ser igual a esse nome daqui de dentro quando eu digitar o valor. Então essa variável nome recebeu o valor, eu vou chamar com get nome. E tá aqui, ó, return nome. Ele vai retornar o nome lá de cima da variável da classe cliente, certo? Então, a gente pode fazer isso para todos os demais. Public void set endereço.
Opa, o E maiúsculo. String endereço. This.endereço é igual a endereço. Agora o get, aqui é do tipo string, o retorno, get endereço, parênteses vazio, e o return, porque public string aqui não é void, né? Então significa que ele tem um retorno, e a gente usa essa palavra return, return. Agora, public int, public void, set, nr, olha, o n maiúsculo e o c da casa maiúsculo também. Int nr casa, né? O mesmo nome daquela variável, certo? Então aqui não vai ter erro, ó. This ponto, a mesma variável, nr casa, é igual a mesma variável nr casa. Diferenciando por causa desse this, né? Que é a variável local lá de cima. Agora, public int, get, nr casa, parênteses vazio, e o return, ele vai retornar a variável nr casa, aquela variável local lá de cima, certo? Agora, por último, public void set cidade, string cidade, this.cidade é igual a cidade. Public, agora o tipo é string get cidade. Return, ele vai retornar a variável cidade, certo? Feito isso aqui, vamos clicar lá em cima, ó, na aba My Class, certo? E agora aqui, ó, a gente pode apagar isso aqui tudinho, porque nós não vamos precisar, não vai ser dessa forma. E agora como é que a gente chama a classe? Cliente, chamo o nome da classe, e eu atribuo um nome para essa classe, né? Como se fosse um apelido, que vai ser um novo objeto, a gente chama de novo objeto ou de nova instância, né? Vai ser uma cópia dessa classe cliente. Posso chamar ela de cliente minúsculo, ou de cliente 1, cliente 2, cliente 3. Lembra que minúsculo é diferente de maiúsculo no Java. É igual, eu uso a palavra new, reservada, e eu digito de novo o nome da classe cliente com o parêntese vazio, que seria como se fosse um construtor vazio, que eu vou explicar já já por que esse construtor. Cliente, ponto, lembra que a gente tem que utilizar agora o método set, certo? Set nome, então a gente pode fazer a mesma coisa, cliente.set endereço, cliente.set nr casa, aqui é um valor inteiro qualquer, olha, aqui eu chamei cliente porque eu usei essa variável aqui, cliente que eu criei, em cima do modelo classe. Classe é apenas um modelo que possui atributos e métodos lá dentro. Então eu preciso criar, pode ser um C aqui se eu quiser, e aqui eu chamaria C, né? Tanto faz. Certo? Eu coloquei cliente minúsculo, que é diferente de maiúsculo no Java. Então eu chamo cliente, ponto, e aí ele vai aparecer todos os meus métodos que são públicos. Aqui não aparece porque essa IDE aqui, online, ela não tem esse recurso, né, aqui de auto-preenchimento. Então não mostra nada. Certo? Então eu chamo e coloco o ponto, certo? Cliente, ponto, e aí vai aparecer todos os métodos, todos os atributos que estiverem públicos, né? Todos os atributos públicos vão aparecer. E os métodos. Cidade aqui, né? Certo? Então, agora como é que eu chamo? Lembra que é o método get. O método get a gente vai retornar. A gente chama a variável objeto que a gente criou, né? Que é o novo objeto cliente.
Eu posso ter vários objetos, simplesmente da mesma classe, que é apenas um modelo, essa classe. Cliente.get nome. Dessa forma eu retorno. Os demais, cliente.get endereço. Parêntese vazio, lembra sempre desse parêntese vazio. Cliente.get nr casa. Cliente.get cidade. Agora vamos executar. Tá aqui nome Marcos, rua, número da casa, cidade, certo? Então tem o mesmo efeito, só que com uma diferença é que eu tenho uma classe separada. A gente pode criar grandes sistemas utilizando a orientação objeto e acaba ficando mais organizado. A gente pode reutilizar essa mesma classe aonde a gente quiser, porque a gente tem uma classe separada, cliente, e a gente pode ter várias telas que vão utilizar essa mesma classe, que é apenas um modelo, e a gente cria um objeto através desse cliente. Então, eu chamo a classe cliente maiúsculo, nome de classe é maiúsculo, sempre as iniciais maiúsculas, e eu crio uma variável objeto, ou uma nova instância da classe, que é uma cópia dessa classe, né? Seria o objeto dessa classe. Cliente minúsculo, ou C1, C2, cliente 1, cliente 2, tanto faz, é igual a new, quer dizer que eu estou criando um novo objeto, esse new a gente tem que colocar no Java, igual a cliente. Tem linguagens que eu não preciso, que eu posso fazer assim, ó, cliente igual a cliente, e funciona também. E agora, como funciona o construtor? Esse cliente que tem esse nome aqui, ó, tem o mesmo nome da classe e tem o parêntese vazio, isso aqui é um construtor. Nós não criamos nenhum construtor, então o Java, por padrão, ele já cria um. Mas então o que é um construtor? Bem, um construtor é um método que inicializa objetos de uma classe. E ele também é chamado quando esse objeto é criado. Nesse caso aqui, ó, cliente é igual a new, aí ele chama o construtor cliente, que é o mesmo nome da classe. E aqui é um parêntese vazio, significa que eu não passei nenhum parâmetro para ele. Mas a gente vai ver agora com parâmetros também. O cliente, esse new cliente aqui, esse construtor, se ele tiver parâmetros, eu não preciso colocar cliente.set nome, .set endereço, .set nrcasa, .set cidade. Eu não preciso utilizar o método set, eu já passo direto aqui dentro de new cliente todos os atributos, certo? E dessa forma eu só retorno aqui com get igual aqui embaixo, certo? O que acontece isso aqui? Pode eliminar apenas, pode até eliminar, né? Porque dentro de uma linha só você consegue atribuir vários valores, né? Elimina esse monte de cliente.set, certo? Então ele tem, o construtor tem o mesmo nome da classe, e toda classe precisa também ter pelo menos um construtor. O Java ele já cria isso implicitamente para você. Se você não criar nenhum construtor, ele cria um construtor vazio por padrão. Então agora vamos ver como é que é isso aqui. Eu vou fazer para você poder verificar aqui. Eu não vou colocar o construtor vazio, já tem, só que eu vou colocar um com os campos. O que, que vai acontecer? Se eu criar aqui o construtor com os campos, olha, eu crio da seguinte forma, coloco o public também e o nome. Não preciso colocar o class, porque o class é uma classe, nesse caso aqui é um construtor, vai ter esse parêntese, vai ter a chave, essa é a estrutura. E aqui dentro eu passo os mesmos que eu coloquei no método, né? Então esse construtor, eu vou ter aqui, ó, string, nome, os mesmos atributos, viu? Exatamente os mesmos atributos que a gente coloca dentro do construtor. String cidade. Então a gente faz a mesma coisa, é como se fosse um método universal. This.nome igual a nome. É como se a gente estivesse utilizando todos os métodos dentro de um só. A gente não precisa utilizar cada set separado, né? Dessa forma, já está tudo aqui dentro. This.nrcasa é igual a nrcasa. This.cidade é igual a cidade. Certo? Então esse é o construtor.
E como é que a gente faz aqui? Eu vou só comentar. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que passar os dados aqui dentro desse construtor. Então, ao invés de passar ali, só coloco aqui dentro. E separo por vírgula. Cada um desses aqui, olha. Cada método desse aqui tem uma vírgula, né? Separado por vírgula. Se você estudou o método, você sabe disso. Não precisa voltar. Vírgula. E aí só vai colocando os dados. Dessa forma, eu não preciso do método set. E aí, vai funcionar exatamente da mesma forma. Executei, funcionou da mesma forma. Mas e o que acontece? Eu tenho esse método aí e eu colocar alguma coisa aqui, tipo tirar daqui, ó. Eu estou mostrando todos os cenários possíveis, que vai ser muito melhor para você não ficar com nenhuma dúvida a respeito dessa parte da orientação objeto. Certo, o que vai acontecer? Eu vou colocar outro nome aqui, Márcia, né? Rua 123, casa aqui 120, tá aqui Rio de Janeiro. O que vai acontecer aqui nesse caso? Esse último é que vai valer, método set, porque eu atribuí lá em cima, só que eu acabei depois mudando aqui no método set. Quando eu apertar o execute, o que vai acontecer? Olha aí, ele pega o último método, ele vai pegar o método set, certo? Então, você atribuiu lá em cima, no construtor, só que você acabou depois alterando esse valor aqui, utilizando o método set, então ele sobrescreve, né? Sobrescreveu todos os valores que estavam lá em cima, certo? Então, essa é a diferença aí. Com o construtor, você já atribui os valores diretamente, né, diretamente lá no construtor. E o que acontece se eu colocar aqui vazio? Lembra que eu não defini o construtor vazio, só defini um construtor que tem os campos. Então ele automaticamente vai te gerar um erro. Aqui, ó, na linha 5, certo? Essa é a linha 5 aqui em New Cliente. Por quê? Ele está falando aqui, ó, está falando aqui, construtor cliente na classe não pode ser, não é permitido aqui nesses tipos dados, né? Porque não coloquei nada lá, né? E está aqui falando o que é requerido, ó, dois valores do tipo string, um do tipo inteiro e o final do tipo string de novo. Found quer dizer encontrado, nenhum argumento foi encontrado, e razão, né? E está aqui. O argumento atual e formal, né, a lista de argumentos atuais, diferem no comprimento, né? Então encontrou um erro aqui. Então é exatamente o que eu falei. Como a gente já tem um construtor aqui, o Java não definiu mais aquele como vazio. Então como é que eu faço para resolver isso? Eu posso colocar aqui embaixo, ou antes daquele cliente lá, public cliente, a gente define o construtor vazio. E aí dessa forma vai funcionar novamente. Só fecha, pronto. Está aqui o construtor vazio. Agora se eu executar, pronto, ó, agora funcionou com o construtor vazio porque agora eu defini. Então, tem sempre que lembrar disso. Se a gente definir um construtor com campos, a gente tem que ter um construtor vazio que a gente vai ter que definir manualmente. Caso a gente não defina nenhum construtor, o Java já cria automaticamente um construtor vazio, certo? E outro detalhe também, e se eu não quiser definir o construtor com todos os campos, não tem problema, você pode ter quantos construtores você quiser. Eu mesmo utilizei muito em Java quando vai desenvolver um sistema assim para você poder preencher de uma classe com valores dentro de um construtor, e esse construtor não vai ter todos os campos. Você pode definir quantos campos você quer e quantos construtores você quiser também, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com seus colegas que também precisam aprender programação. E eu também tenho outros vídeos mostrando dicas de aplicativos e também alguns vídeos dando dicas aí, tutoriais da parte da informática. E caso você precise, pode acessar a playlist também, certo? E até o próximo vídeo.